Por gentileza, o seu nome completo. Marcelo Monteiro Nunes Lopes. O senhor é brasileiro. O seu estado civil, senhor Marcelo? Casado. Casado. Sua profissão? Bancário. O seu endereço completo, por gentileza. Rua Osíris, número 24, Edifício Galileu, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão. Perfeito. Senhor Marcelo, o senhor está no banco há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. O senhor trabalha nessa operação de crédito, de implemento de crédito para fomento de atividade agrícola, pecuária? Atualmente não. Eu trabalho há 7 anos com recuperação de crédito. Eu gerencio a carteira de reestruturação de ativos do banco, mas já trabalhei em agência, trabalhei em superintendência, acompanhando também operações de crédito. Perfeito. O senhor tem conhecimento dessa operação que foi realizada com o frigorífico Eldorado? Especificamente qual operação? A operação da cessão de créditos. Sim. Existem outras operações? Existem outras operações. O senhor quer fazer um pequeno resumo dessas operações? O senhor tem condições? Bom, eu trabalhei na superintendência em 2008, de 2008 até 2009. Quando eu cheguei na superintendência, essa cessão de crédito já havia sido formalizada e de 2008, 2009 foram contratadas também outras operações, operação de longo prazo e algumas renegociações de dívidas também naquela ocasião. Entendi. Me diga uma coisa, esse processo de cessão de crédito, como é que funciona isso? Eu confesso que não é uma operação comum, pelo menos aqui em juízo. Como é que funciona? O banco cobra judicialmente as operações que estão em aberto, em situação de inadimplência, E na execução você, pela via da cessão de crédito, oferece a um eventual terceiro interessado, substitui o banco no polo ativo da ação de execução e, por conseguinte, se subrogar nos direitos que o banco detinha em relação àquele devedor. Então, via de regra, isso se dá pela via de uma publicação em jornal, dando conta da possibilidade de ser formalizada uma cessão, de o banco ceder esse crédito a um terceiro. Entendi. No caso específico, ou melhor, nas sessões que o banco realiza, existe todo um procedimento? Existe um procedimento. Não é algo usual no Banco do Nordeste, não é algo corriqueiro, feito sempre. É bem pontual, são bem pontuais as ocorrências das sessões de crédito. Mesmo no Banco do Nordeste, sim, não é algo que aconteça com frequência? Eu posso falar da minha experiência de Banco do Nordeste e gerenciando a carteira de reestruturação de ativos há 7 anos, não é algo que acontece com frequência. E quando acontece, ainda que esporadicamente, como é que se dá o processo? Só para explicar o porquê de isso não se dar com tanta frequência. Via de regra, quem manifesta interesse em assumir uma cessão de crédito, ele quer fazê-lo mediante um deságio. E, via de regra, um deságio considerável. E o Banco do Nordeste, em função de estar adstrito a normas cogentes no que diz respeito aos recursos do FNE que ele gerencia, as próprias operações com recursos internos, e por sermos banco público, a gente não pode incorrer nesses deságios, não pode permitir, viabilizar esses deságios que os terceiros eventualmente querem impor às operações para poderem assumi-las. Então, via de regra, é pelo que está sendo cobrado na Justiça. E qual é a vantagem para o cessionário adquirir esses créditos? Ele assumir, como eu falei, ele se subroga nos direitos do banco. Então, no caso, digamos, você tem uma operação que possui garantias hipotecárias ou mesmo empreendimento vinculado, ele assume esse empreendimento, assume as garantias, por conseguinte, o ativo que vai gerar as receitas para ele. E se espera, inclusive, que ele faça frente às prestações oriundas dessa cessão por conta do empreendimento que ele assumiu. Não é a dívida pela dívida, existe uma dívida, mas existe atrelada a essa dívida um ativo, gerador de receitas. E esse ativo ele vem para o cessionário? Para o cessionário, sim. Para o cessionário. No caso específico, houve um procedimento especial em relação ao frigorífico Eldorado ou foi algo que foi ofertado ao frigorífico sem outras formalidades maiores? Como eu lhe disse, quando eu assumi na superintendência estadual, essa sessão já havia sido formalizada, Excelência. Marcelo, mas eu devo dizer que o senhor representa o banco. Sim, então não. Eu preciso da informação completa. Claro, Excelência. Então, a sessão já havia sido formalizada, então não acompanhou o processo nos seus detalhes. Mas verificando os arquivos que nós temos lá na nossa unidade, eu verifiquei inclusive propostas de outras empresas, de outros frigoríficos, dos quais o banco declinou
dessas propostas, e a proposta do frigorífico, até em função do que foi, da convocação que houve, né, foi aquela que se apresentou como mais vantajosa e foi com quem o banco formalizou a sessão. Houve uma convocação? Houve uma convocação. Pública essa convocação? Jornal. 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 Perfeito. E a do frigorífico Eldorado foi a mais vantajosa? Sim. Inclusive, houve por parte do frigorífico uma primeira proposta que não consultou os interesses do banco, o banco deu a negativa e aí houve uma nova proposta e essa sim foi formalizada, foi acatada pelo banco. Entendi. Então, havia mais de uma proposta? Por parte do frigorífico, sim. Tá. E em relação nessas negociações, quem era o presidente da época do banco? O senhor se recorda? O presidente Roberto Smith. Roberto Smith. E ele ficou de quando a quando, você sabe dizer? Olha, eu acredito que de 2002, quando eu entrei no banco, ele já era presidente, até 2012, eu imagino. Ou seja, um bom tempo, 8 anos, sim. Alguma coisa em torno de 8 anos, né? Perfeito. E era comum, nesse tipo de operação, haver promessa de liberação de recursos para o cessionário, para, por exemplo, a implementação de reformas e atualização da planta, dos bens que estariam servindo de garantia? Isso era uma operação casada? Não. A área de recuperação de crédito, ela lida exclusivamente com essa seara do banco, né? A recuperação, a reestruturação de operações, né? Então, em nenhum momento, aquele que está ofertando a cessão do crédito, ele tem a prerrogativa de garantir ou mesmo sinalizar a possibilidade, acenar para a possibilidade de uma contratação de uma operação de crédito. É lógico que, eventualmente via discussão com representantes da superintendência, isso pode ser discutido a possibilidade de se contratar uma operação de crédito, desde que atendido todos os requisitos para tal. Viabilidade técnica e econômica, capacidade de pagamento, colateral, que é a garantia. Entendi. No caso específico, houve, se eu não estou enganado, houve a celebração do negócio, ela gerou em torno de 16 milhões. E, pelas informações, assim, as informações que foram prestadas, inclusive, pela parte, desse valor teria sido desembolsado 5 milhões e o banco haveria concedido 11 milhões para complementar esse valor dos 16 milhões. Confere? Foi contratada uma operação de 11 milhões destinada ao suprimento das necessidades de capital de giro. Essa proposta ela tramita no banco com essa natureza. O banco não tem uma operação de financiamento destinada a complementar os recursos dos quais o interessado não dispõe para fazer frente à operação. Obviamente que o recurso do capital de giro ele pode ser utilizado como bem aprouver aquele que contrata a operação. Entendi. Então não há não há um casamento. Não há um casamento. Não, de maneira nenhuma. No caso, quando o senhor começou o seu depoimento, o senhor disse que havia um empréstimo anterior do frigorífico Eldorado. Sim. Tá? Esse que era para o financiamento da própria atividade do capital de giro. E aí foi concedido um segundo empréstimo, agora para o capital de giro. Também. Sem que a quitação do anterior? Uma coisa não está atrelada à outra, excelência. Se houver limite, o frigorífico Eldorado era um tradicional cliente da agência de Santo Inês, né? Contratava operações, liquidava operações. Sim. Então, é da praxe bancária, né? Esse suprimento das necessidades de capital de giro na medida em que nós vamos sendo demandados. Então, havendo limite disponível e sendo atendidos todos os requisitos para a contratação da operação, a operação pode ser contratada perfeitamente. Tá certo. Então, na verdade... Esses 11 milhões, primeiro, não tem, segundo o senhor está me dizendo, não teve casamento, então, com a cessão de crédito? Não tem casamento no que diz respeito ao contrato, à proposta. Agora, mais uma vez, o frigorífico pode perfeitamente ter feito uso desse dinheiro, desse recurso, para fazer frente ao valor que estava... Havia alguma promessa, ainda que verbal, o senhor tem conhecimento de alguma promessa, ou é comum isso, ou quando se trata de um bom cliente, o senhor acabou de dizer que ele era um bom cliente, né, de a liberação de um novo empréstimo para a atualização da planta industrial que estava sendo adjudicada naquele momento? Excelência, eu posso afirmar aqui o que consta em contrato. Sim. O que consta em contrato. Nós não temos nenhuma previsão contratual, seja na cessão, seja em qualquer outro mútuo que foi firmado com o frigorífico ou com a Eldorado Agropecuária, a garantia de que seria contratada uma operação. Porque, como eu coloquei, Excelência, existem requisitos para serem contratadas as operações de crédito do banco.
A gente não pode jamais, né, garantir que a operação vai ser contratada. Muitas vezes o cliente atende todos os requisitos de viabilidade técnica e econômica, capacidade de pagamento, suficiência de garantias, mas vamos imaginar que em um determinado momento o cliente apresenta uma restrição grave, impeditiva da contratação da operação. A operação não vai ser contratada. Então, existe uma série de aspectos que precisam ser observados, de modo que ninguém daria uma garantia de que a operação seria contratada. Entendi. Tanto que isso não foi em nenhum momento formalizado Entendi. nos contratos. Só um, e aí já concluo nesse particular, só quando se começa, e aí de uma maneira geral, quando se começa uma negociação de uma contratação, essa negociação, ela fica registrada? Não. São conversas informais. São conversas informais. Aí, aquilo que é conversado é transferido, digamos assim, né, os termos do que é tratado, né, para contratos. Para contratos, né? Instrumentalizado. Sim, instrumentalizado, perfeito. Não há um acompanhamento. Um registro de entrevistas. Registro de atas. Não. Tá certo. Atualmente, qual é a situação do frigorífico Eldorado em relação à instituição? Inadimplente em relação a todas as operações que foram contratadas, inclusive essa operação de capital de giro dos 11 milhões, em que pese não ter havido a garantia do banco formal de que seria contratada uma operação de longo prazo. Foi contratada uma operação de longo prazo, porque... Essa de 11 milhões foi de longo prazo? Não, a de 11 milhões é a operação de capital de giro. Mas foi contratado posteriormente uma operação de longo prazo, já com o frigorífico na gestão do empreendimento. Né? De quanto? 17 milhões, em torno de 17 milhões de reais. Após os 11 milhões? Após. Isso consta dos autos, inclusive. Foi contratada uma de... Sim. Uma de 17 milhões? Sim. Perfeito. E essa de 17 milhões... Você veja, né? Desculpa lhe interromper, mas a despeito de não haver previsão contratual, atendidos todos os requisitos para a contratação da operação, a operação foi contratada. Houve a contratação de uma operação. Entendi. De 17 milhões? Sim. Ainda que já houvesse outras operações pendentes? Não havia operações pendentes, Excelência. Perdão, mas havia operações que estavam sendo pagas, mas elas não haviam sido quitadas. Sim. Essas 17 milhões não foram para quitar as operações anteriores? Não. Elas não... Modernização da planta industrial, investimentos, isso consta tudo do projeto, né? Investimentos na planta industrial. Você se recorda de quando foi essa operação? Quando? De quando? Você fala o ano? Exatamente, de 17 milhões? Acho que foi 2009. Excelência. Foi logo depois da aquisição? Não, o senhor não... Foi próximo. Próximo, tá certo. Hoje todas as operações estão, então... Inadimplentes. Sim. O senhor tem condições de me dizer quantas operações são? Olha aqui de cabeça, não. São muitas. São muitas. Né? Nós temos operações de descontos, eu posso dizer a natureza das operações. Sim. Operações de descontos, operações de longo prazo, de investimento na planta frigorífica. Nós temos operações de crédito rural com a própria Eldorado Agropecuária. Entendi. Só para nós encerrarmos e para ficar no registro, qual seria basicamente a diferença dessa operação que o senhor denomina de capital de giro e operação de longo prazo? A operação de capital de giro, ela se destina a suprir as necessidades, os déficits de caixa da empresa. Até em função disso que eu coloquei que a operação pode ter sido utilizada pelo frigorífico, ele teria um desencaixe financeiro, e você desencaixar 11 milhões do seu caixa é algo que requer uma reposição, então foi contratada a operação para repor, né? Para suprir essas necessidades da empresa. Então o capital de giro tem essa destinação. Ao passo que a operação de longo prazo ela está atrelada a um investimento, né? Ao passo que o capital de giro ele é com base em algo retrospectivo. Eu olho para a empresa, olho para trás, né? E verifico qual é a condição financeira da empresa para poder contratar a operação. No investimento, não, é uma operação mais prospectiva. Eu vejo o empreendimento, a capacidade de geração de receitas e aí contrato a operação. Ela tem um prazo, como o próprio nome diz, mais longo para pagamento, a taxa de juros ela é menor. É recurso público do Fundo Constitucional. Sim, tá bom. Doutores, os senhores têm pergunta? Bom dia. Bom dia. Eu posso perguntar diretamente, né? Claro, doutor, por favor. Doutor, nós estamos tratando de uma situação que já vinha de uma operação anterior que é indiferente ao autor, ao frigorífico Eldorado. Isso
isso para o banco, para o sistema do banco, para cumprimento de metas, isso interfere ou é indiferente para vocês? Eu não De entendi. ter uma operação que está em aberto, isso é indiferente ou vocês procuram sanar essa questão que está em aberto? Se você puder reformular, porque eu não entendi o que você quis Doutor, dizer com uma eu operação. vou dizer o seguinte, nem eu consegui entender o que o senhor perguntou. Perdão. Se o senhor puder, vamos facilitar, Sim. até para depois o senhor vai... Claro. Vamos ser mais direto nas Tá bom. perguntas, porque aí facilita, inclusive, bem. a resposta. Isso é só para contextualizar que vocês tinham uma operação em aberto. Para vocês, isso normalmente, dentro do sistema do banco de vocês? Não, estou falando do Banco Nordeste. Há necessidade de um cumprimento de metas com relação a esses, principalmente com relação à recuperação de crédito? O que você chama de operação em aberto? Você está se referindo a qual operação? A essa planta do frigorífico Bacabal que o banco adquiriu. A cessão que foi feita ao Tá, frigorífico. então você está se referindo a essa operação, aí agora qual é a pergunta específica? Se existe... Se para o banco isso é indiferente ou se há uma meta de cumprimento para resolver o problema para o banco? Eu acho que o doutor... Desculpe, doutor, mas eu acho que o doutor está querendo dizer o seguinte, para fins de balanço, o fato de ter operações de crédito em aberto, qual é o prejuízo para o banco? Acho que é isso que o doutor quis dizer. Obviamente, nós somos banco público, nós, a despeito de selo, a gente precisa justificar a nossa viabilidade financeira, então os resultados do banco são importantes, né? Os resultados financeiros. Agora, jamais, em hipótese alguma, uma operação vai ser contratada com o simples objetivo de sanear o nosso ativo ou de cumprir uma meta. De maneira nenhuma. Nós temos comitês colegiados, as propostas elas passam por diversas alçadas, análise técnica de viabilidade, então... uma coisa não está vinculada à outra, doutor. O sistema de captação, assim, vocês são um banco, apesar de ser público, há uma captação de clientela. É normal que o próprio banco procure seus clientes mais fiéis ou que tenham uma relação melhor com o banco, ou os clientes que procuram o banco? As duas coisas podem acontecer. Podem acontecer. Sim. Então, é possível que o banco, por seus representantes tenham procurado o Frigorífico Eldorado por ser um cliente que está em operação, que tem uma boa relação com o banco? É possível, muito embora não tenha sido o que ocorreu. Nós temos cartas propostas, como eu coloquei, não só do frigorífico, como de outras empresas, ofertando, né, valores para assumir essa operação, né, formalizar essa sessão com o banco. Então, na ocasião, muito embora fosse possível, não foi o que ocorreu. Essas cartas podem ser só a formalização de uma relação entre gerentes e representantes de empresa? Bom, quando você fala poder, é uma possibilidade, né? Mas é comum? Não é comum. Quando tu trataste de capital de giro, e levando em conta que essa planta era uma planta de 30 anos, 20 anos, uma obra antiga, e era até uma reconstrução de um frigorífico, eu não consegui entender como um contrato de capital de giro serviria para reconstruir e até para atender, como o Dr. Nelson falou, critérios de Ministério da Agricultura e outros órgãos de controle. Eu queria só entender assim, como é que funcionaria assim, para o banco esse capital de giro, quando na verdade havia necessidade de modernização dessa planta de Bacabal. É porque você confundiu as coisas realmente, né? O capital de giro foi concedido para o frigorífico Eldorado, independente de ele já ter formalizado a cessão com o banco, porque na verdade ainda não havia, ok? Para o frigorífico Eldorado havia limite disponível, havia garantia suficiente. Já a operação de longo prazo, essa sim, foi destinada aos investimentos na planta frigorífica que precisava ser modernizada. Então, o capital de giro não foi destinado à modernização da planta frigorífica. Esse capital de giro são os 11 milhões? Sim, não foi destinado a isso. E o que foi destinado? A operação de longo prazo, que foi contratada posteriormente. De quanto? Em torno de 17 milhões.
O banco fez constar isso dos autos, inclusive, que a despeito de não haver essa obrigação contratual de contratação dessa operação de longo prazo, ela foi contratada porque havia viabilidade técnica e econômica, não por haver uma obrigação contratual na cessão. E essa operação foi uma operação só ou foram várias? Foi uma operação. Chegar a 17. Foi uma operação. Uma cédula de crédito. Não tem mais. Não tem mais perguntas? Doutora, no final eu vou consignar. Eu não tenho esse documento nos autos dessa operação de longo prazo. Essa de longo prazo. Acho que tem menção. Talvez não conste a cédula, excelência, mas